Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui nessa série de E-Social para ajudar vocês a entenderem o tema e saber todas as informações pertinentes ao tema. E eu estou mais uma vez aqui com a Helena Freire da DHP Assessoria em RH. Tudo bem, Helena? Tudo bem, Altair. Agradeço a oportunidade de voltar aqui e falar com vocês sobre essas fases da implantação do E-Social. Que legal, Helena. Pessoal, a DHP tem um site bem legal. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, vocês podem acessar e mandar lá no formulário de contato. Se vocês precisarem de ajuda para implantação, precisar tirar dúvida, consultoria, vocês podem falar com a Helena que ela vai ter o prazer de ajudar vocês. Então, ó, na descrição desse vídeo tem um site, acessa lá e fala com a Helena que ela vai ajudar. Helena, vamos falar sobre a questão do faseamento da implantação, né, do E-Social. Altair, obrigada pela oportunidade e eu vou pedir para você colocar na tela do computador para que as pessoas possam acompanhar as 3 fases de implantação do E-Social. Tá bom, pessoal, a gente vai subir agora na tela, você vai ouvir a Helena falando, passando passo a passo aí da apresentação, a gente vai subir na tela do computador para você poder acompanhar e ter uma melhor visualização do conteúdo. Então, a primeira fase que as empresas têm que fazer é a qualificação cadastral. Essa qualificação cadastral precisa da data de nascimento, número CPF e o NIS ou PIS do colaborador. Por quê? Vai mandar para o E-Social e o E-Social vai checar em todos os órgãos se as informações conversam, tá? Então é muito importante fazer essa qualificação cadastral. Todas as empresas, principalmente as maiores empresas já fizeram isso e as demais empresas que entrem a partir de 1º de julho, fazer isso também. Por quê? Porque sem essa qualificação cadastral, se tiver qualquer problema com o CPF ou o nascimento, o nome ou o PIS ou NIS do colaborador, não vai conseguir colocar as informações no E-Social. A segunda coisa que é importante é o CBO. O CBO dos colaboradores, que é o Código Brasileiro de Ocupação, muitas vezes não estão corretos de acordo com esse código. Então tem que reclassificar, tem que olhar realmente se está correto, né? Tem outras coisas também, como PPP, descrição do último cargo atualizada. Como o E-Social não faz nada retroativo, vocês vão ter que se preocupar nesse momento com o último cargo do colaborador. Então fazer um projetinho aí para ter a descrição de todos os cargos. Outra coisa, CPF de filhos de 8 anos. O CPF dos filhos antigamente não era exigido, mas agora é exigido para fins de imposto de renda e o E-Social vai exigir que todos os filhos maiores de 8 anos tenham CPF no sistema E-Social. Então mandar os colaboradores, pedir para os colaboradores correr atrás disso antes da implantação, principalmente para essas empresas que não entraram ainda, porque normalmente demora 7 dias para ajustar isso nesses sistemas, tanto da Caixa Econômica quanto do INSS e tudo mais. A atualização de dependentes, nome dos dependentes, estar todos atualizados, endereço. Endereço é uma coisa interessante que a gente repara que o colaborador só dá o endereço na entrada da empresa, na admissão. Depois fica 10 anos, já mudou muitas vezes e não tem isso atualizado. Então, tanto endereço quanto escolaridade, esses dados cadastrais precisa. Aconteceu alguma coisa, tem que informar tem que informar a empresa para que a empresa atualize no E-Social. Agora vamos falar um pouquinho de estagiários. Os estagiários tem uma norma específica onde diz que os estagiários, para ser supervisor de um estagiário, precisa ter o curso, a formação na área do estagiário. Por exemplo, eu não posso ter um engenheiro sendo supervisor de um estagiário de contábeis e assim por diante. Então, o supervisor tem que ter a formação no curso do estagiário. Então, é bom rever tudo isso também, tá? Aprendizes e portadores de deficiências têm uma cota, tem que ser cumprida, a empresa tem que verificar se está dentro dessa cota. Então é importante também dar uma analisada antes de colocar as informações no E-Social. Todos os colaboradores têm que ter os exames periódicos dentro do prazo de validade, tá? Então esse atestado de saúde ocupacional, que é o ASO, é para admissão, trocas de cargos, volta ao trabalho de afastamentos, tem várias situações que precisa fazer o ASO. Aí nós temos o monitoramento das empresas contratadas, quando se contrata uma empresa também tem que verificar se elas têm essas informações atualizadas que o E-Social vai pedir. É uma dica aqui de informatização dos PPPs antigos.
O PPP, desde 2004, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, vem preocupando, porque são muitos colaboradores, são muitas informações. Então a dica, faça uma revisão, prepare os PPPs de todos os colaboradores até um dia antes da entrada do E-Social, entrega, guarda essa base de dados que muitos colaboradores acabam perdendo, mas a maioria vai pedir para guardar esses documentos e começar a deixar o PPP dentro do E-Social, que nunca mais vai precisar se preocupar com isso, tá? Aí nós temos a segunda fase, que é a fase onde a gente tem que preparar. Primeiro, levantamos as não conformidades, atualizamos junto os colaboradores, depois nós vamos preparar aí um plano de ação. Então, temos que montar um grupo chamado Comitê do E-Social. Normalmente a gente chama isso. O Comitê do E-Social, ele vai ter informações de várias áreas que estão envolvidas no E-Social, como, por exemplo, 64% das informações vão fazer parte do RH. Aí nós temos uma parte que é contábil, fiscal, 6%, tem uma parte de jurídico, tem outra parte do financeiro, tem 9% de medicina de trabalho, nós temos aí também cadastros, ou administração de empresas terceirizadas. Então a maioria da parte está dentro do RH. E o que é esse comitê? Esse comitê tendo um responsável, mas um responsável a nível sênior, de preferência um supervisor ou uma pessoa sênior mesmo, que tenha o conhecimento da legislação de cada uma dessas áreas. E ele vai cobrar cada processo para que retorne ao E-Social, para arrumar as não conformidades. Tudo que não estiver conforme vai ser direcionado a cada uma dessas áreas e para que possa ser alteradas, arrumadas, atualizadas essas informações. Então a pessoa tem que ser sênior. Outra coisa, o Comitê do E-Social, nós indicamos também que tenha 2 líderes, porque se um descontinuar na empresa, o projeto não para. Então tenha sempre 2 líderes, e esses líderes têm que acompanhar o manual do E-Social, layout, tabelas, ter bastante informação, estudar bastante para implantar o E-Social, né? Então nessa segunda fase é praticamente isso, o plano de ação. Depois que fez esse plano de ação, que arrumou as não conformidades, nós montamos uma cartilha, porque a partir do momento que arrumou tudo, montar uma cartilha onde vai ter as datas de admissões de todas as filiais, que precisa o período que tem que enviar até o departamento pessoal ou a área específica, as informações para que consiga entrar na folha de pagamento até o dia 7 do mês seguinte. Então essa é a segunda fase do E-Social. Já na terceira fase, depois que nós arrumamos tudo, nós vamos disponibilizar essas informações para o sistema de folha de pagamento. Então todos esses dados já vão estar atualizados e nós vamos começar a efetuar os testes na folha de pagamento, né? Então a dica é, o sistema E-Social está aberto, para quem não entrou ainda, vai entrar em 1º de julho, já pode começar a fazer todos esses testes, para que depois não fique só com 2 meses em cada fase. Fica mais tranquilo fazendo dessa forma. E nós temos uma última fase, a gente fala as 3 fases, mas tem uma fase que vai entrar só em 1º de janeiro de 19, que é a gestão de segurança, SST e a medicina do trabalho, tá? Então, já começar também esse ano a analisar o PPRA, são os laudos, né, de segurança do trabalho, o LTCAT e o PPP eu já falei. Então, analisar tudo isso para que em 1º de janeiro essas informações estejam atualizadas dentro do prazo de validade, os laudos, principalmente o LTCAT, que vai medir ruído, vai medir as informações do ambiente do trabalho, tudo isso já tenha sido feito, né? Para não ter problema, tá? Para os demais empregados, para atualizar todos os empregados, vai começar em 1º de janeiro também. Mas para as admissões já tem que ter o ASO ou afastamento, já tem que ter o ASO desde já, para as empresas que estão em vigor. E a partir da segunda fase, que é de setembro, para as empresas que recebem tiveram faturamento menor de 78 milhões em 2016, né? Então, com tudo isso, pessoal, a gente tem alguns desafios. E qual é o maior desafio? É integrar a segurança do trabalho no plano de negócios da empresa. Porque hoje,
são feitos laudos, simplesmente colocam-se em gavetas e esperam e reza para o fiscal não aparecer, porque somente 3% das empresas são fiscalizadas. Então, o desafio é esse, é ter um sistema para segurança do trabalho, também é conscientizar a alta gestão da empresa, da importância da área de segurança do trabalho dentro do e-social e também convencer os empresários, pelo menos, a conhecer o que é o e-social, para que eles dêem as devidas importâncias ao assunto, né? Praticamente sobre esse tema é isso que eu tenho que falar. Eu agradeço, Helena, eu acho que ficou muito claro para todas as pessoas que estão vendo, ouvindo sobre o tema. Se você tiver alguma dúvida, como eu já falei no começo do vídeo, você tem aqui na descrição desse vídeo o link do site da Helena, vocês vão acessar lá e pode entrar no formulário de contato, mandar um e-mail para a Helena, tirar suas dúvidas, contratar também a ajuda da Helena para ajudar vocês também em todo esse processo. Tá bom, Helena? Mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço, Altair, a oportunidade. Um abraço, pessoal.